Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estou aqui para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas e hoje a lenda é a respeito do surgimento do Olubagé. Logo após a fundação da Terra, Omulu foi um dos primeiros orixás a optar pelo uso de um corpo de carne e osso, exatamente igual ao dos humanos. Independente dos poderes que os orixás possuíam, os corpos em que habitavam estavam sujeitos a todos os prazeres, necessidades e doenças a que estão sujeitos os corpos humanos. Eram matéria e, como tal, suscetíveis a todas as misérias que assolam a humanidade. Encarregado de propagar doenças contagiosas entre os humanos como punição por suas faltas, Omulu acabou por contagiar a si mesmo. E as moléstias que adquiriu evoluíram, deixando graves sequelas. Quando era ainda muito jovem, as primeiras deformidades causadas pela lepra começaram a ficar visíveis no seu corpo. E Nanã, sua mãe, repudiou e expulsou de casa por sentir vergonha de ter gerado um filho doente. Humilhado, Omulu refugiou-se dentro da grande floresta. Passava os dias escondidos no buraco de uma árvore e à noite saía para cumprir a sua missão. Não é verdade que só sabia propagar doenças. Curava muita gente que, sem merecer, havia sido contagiada. Ele mesmo sentia vergonha de suas chagas e de sua aparência repugnante, e para escondê-las vestia-se com um capuz de palha da costa, de onde caíam inúmeras franjas do mesmo material, e lhe cobriam o corpo, da cabeça aos pés. Logo que foi expulso de casa, as pessoas ficaram sem conhecer o seu paradeiro. Iemanjá, cujo instinto maternal sobrepujava qualquer outro sentimento, preocupada, saiu à sua procura, acabando por encontrá-lo no estado da mais absoluta miséria e abandono. A falta de higiene e de cuidados havia agravado terrivelmente suas mazelas. Suas chagas, cobertas de matéria purulenta, exalavam um mau cheiro e atraíam uma grande quantidade de moscas que, picando impiedosamente, aumentavam em níveis insuportáveis as suas dores. Foi assim, nesse estado lastimável, que Iemanjá encontrou sozinho e encolhido dentro da árvore. A bondosa Iabá cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Sem o menor sinal de nojo, limpava suas feridas, refrescava-as com folhas maceradas misturadas a ori da costa. Dava-lhe banhos e o alimentava carinhosamente. Mas, apesar da dedicação e do desprendimento de Iemanjá, o enfermo Omulu, por orgulho, fugia dela assim que pressentia a sua presença. Sentia vergonha de seu estado e, por vezes, achava que seria melhor morrer do que ter que expor sua desgraça a uma dama tão bela. Quantas e quantas vezes Iemanjá ficou por horas procurando dentro da floresta. O estado crítico do paciente não permitia que se afastasse demasiadamente, mas escondia-se tão bem que inúmeras vezes sua benfeitora foi embora sem conseguir encontrá-lo. Cansada de ter que procurar pelo fujão, Iemanjá amarrou a um dos seus tornozelos um chaurô de metal que lhe havia sido presenteado por Ogum, e dessa forma conseguia localizar facilmente Omulu pelo ruído produzido quando este caminhava. Depois de muito sofrimento por ambas as partes, Omulu recuperou-se inteiramente. As chagas que o atormentavam secaram por completo, mas as cicatrizes e as deformidades ficaram como marcas espalhadas por todo o seu corpo. Por esse motivo,
Omulu dedicava a Iemanjá um amor filial intenso, além de um sentimento de gratidão que se manifestava de forma inversa em relação a Nanã. Embora não a odiasse, sentia por ela uma forte aversão. A mágoa de saber-se abandonado pela própria mãe em um momento tão crítico fazia com que escondesse lá no fundo do coração um mal disfarçado desejo de vingança. O sofrimento fizera de Omulu um ser rancoroso e vingativo, e como prova disso, podemos relatar a história que se segue e que teria acontecido muito antes dos fatos que deram surgimento aos desentendimentos entre os orixás. Naquela época, a humanidade mal engatinhava. Oxum, festeira como era, organizou uma grande festa que daria a oportunidade de todos os orixás exibirem suas qualidades de dançarino. O espetáculo, segundo nos parece, assemelhava-se muito ao xirê dos candomblés atuais, superando-os apenas na originalidade. Lá pelas tantas, Omulu resolveu apresentar sua dança, por meio da qual descreve sua trajetória e sua missão neste mundo. Ao som de um ritmo até então desconhecido por todos, apresentou uma dança que era marcada por movimentos lentos e claudicantes, pelos quais apontava para as chagas que já se haviam formado pelo seu corpo. Por mais que se esforçasse, não conseguia se fazer entender pelos presentes, que, cansados da sua apresentação, passaram a ridicularizá-lo e a zombar da sua dança. Ao perceber que se tornara alvo de galhofa, Omulu passou a executar movimentos ainda mais misteriosos e, desta forma, lançou sobre todos a moléstia de que era portador. Pouco tempo foi necessário para que os orixás descobrissem que haviam sido contaminados e, reunidos, foram consultar Ifá. A peste que se abateu sobre vós, disse o olhador, após sacar um Odu, foi transmitida por Omulu, por haver zombado dele e da sua dança. Somente ele tem o poder da cura. Somente ele poderá retirar o mal que foi por ele mesmo lançado. É preciso apaziguá-lo, e para isso devereis oferecer-lhe um grande banquete, onde as comidas preferidas por cada um de vós deverão ser-lhe servidas. A Exu caberá a função de agente conciliador, entregando a ele os alimentos que serão por vós mesmos preparados. Só assim conseguireis fazer com que tudo volte à normalidade. Seguindo as orientações de Ifá, os orixás prepararam seus alimentos preferidos e, trajando suas melhores roupas, seguiram no mesmo dia para a casa de Omulu, liderados por Exu. Com muita cortesia e respeito, ofereceram-lhe os alimentos. E enquanto Omulu comia, os orixás, formando uma roda, dançaram e cantaram em sua honra. Apaziguado, Omulu também dançou, sendo agora aplaudido por todos, que a partir de então puderam compreender o significado de sua dança, e todos ficaram curados da moléstia que os havia contagiado. Esse fato deu surgimento à cerimônia chamada Olubagé, realizada anualmente nos terreiros de Candomblé, e que tem por finalidade purificar o mundo e seus habitantes de todos os tipos de negatividade que o próprio Omulu se encarrega de recolher e levar para bem longe dos seus filhos.